O sol ainda não havia rompido totalmente o horizonte quando Roma despertava sob uma névoa tênue. Os mármores do Palatino refletiam uma luz dourada suave, como se a cidade inteira respirasse lentamente antes das exigências do dia. Um silêncio raro pairava no ar, apenas o som distante de passos de guardas e o farfalhar das túnicas dos servos atravessando corredores de pedra. Nas câmaras do imperador, a chama de uma pequena lamparina tremulava, projetando sombras longas nas paredes decoradas com mapas e pergaminhos. E é ali, nesse instante liminar entre noite e dia, que Marco Aurélio, ainda em plena aura meditativa, abria os olhos para mais uma jornada de dever, reflexão e autocontrole. Muitos imaginam que um imperador romano vivia rodeado por luxo, ociosidade e banquetes intermináveis. Mas com Marco Aurélio, a realidade era totalmente oposta. Apesar de governar o maior império do mundo, ele não moldou sua vida ao luxo do palácio, e sim à disciplina dos filósofos. Marco Aurélio não foi o tipo de governante a se afastar da dureza do cotidiano. Pelo contrário, viveu grande parte de seu reinado nas fronteiras militares, enfrentando frio extremo, doenças e rebeliões constantes, tudo enquanto escrevia pensamentos filosóficos para manter sua mente alinhada à virtude. Seu dia a dia era menos digno de um soberano e mais semelhante ao de um monge guerreiro. Simples, repleto de deveres e mentalmente exaustivo, Marco Aurélio governou Roma entre 161 e 180 a.C., no apogeu do que muitos historiadores chamam de Idade de Ouro do Império Romano. Porém, apesar da fama de prosperidade, seu reinado foi marcado por desafios imensos: a peste antonina, conflitos constantes com tribos germânicas e a necessidade de reorganizar finanças, exércitos e províncias. Influenciado profundamente pelo estoicismo, a filosofia que defendia autocontrole, razão e virtude, Marco Aurélio buscava viver cada dia como um exercício de disciplina moral. É nesse contexto de crise e reflexão que se desenrola o seu dia típico. A manhã começava com o silêncio da mente, antes que o peso do império recaísse sobre seus ombros. Antes de qualquer audiência ou decisão política, Marco Aurélio dedicava os primeiros minutos do dia à introspecção. Ele costumava escrever trechos que mais tarde comporiam as meditações. Não eram textos públicos, mas diálogos íntimos consigo mesmo. Um exercício para alinhar seu espírito. Nesse momento, o imperador se perguntava: o que depende de mim hoje? Após essa pequena sessão filosófica, vinha um café da manhã frugal. Pão, frutas secas, água ou vinho extremamente diluído. Nada de exageros, nada de excessos. Para Marco Aurélio, um corpo disciplinado sustentava uma mente disciplinada. Pouco depois, os servos anunciavam o início das audiências. Em uma sala ampla, decorada com colunas coríntias, Marco Aurélio recebia senadores, generais, governadores de províncias e embaixadores estrangeiros. Cada decisão era pesada com extremo cuidado, e documentos eram revisados com atenção quase obsessiva. Ele acreditava que sua função como imperador era servir, não dominar. À tarde o encontrava entre o campo de batalha e a administração. Se estivesse em Roma, as tardes eram marcadas por reuniões militares, discussões estratégicas e resolução de conflitos. Porém, em grande parte de sua vida, Marco Aurélio não estava nos palácios. Estava nas fronteiras do norte, liderando campanhas contra os marcomanos e outros povos germânicos. Ali, no acampamento militar, sua rotina era ainda mais austera. Montava a cavalo para inspecionar tropas, treinava soldados, conversava com comandantes e entendia as dificuldades de seus legionários. Mesmo como imperador, participava das dores e desafios da guerra, presenciando fome, frio e cansaço. No meio da tarde, costumava revisitar textos filosóficos. As obras de Epicteto eram suas favoritas e serviam de âncora em tempos difíceis. A noite era dedicada à reflexão, à escrita e à preparação para o amanhã. Ao entardecer, com o acampamento iluminado por tochas ou o palácio silenciado após a última reunião, Marco Aurélio se retirava novamente para refletir. Era o momento em que escrevia os trechos mais marcantes das meditações.
Ele escrevia para si, para manter-se firme. Expressava dúvidas, medos, esperanças. Lembrava-se da fragilidade humana e da responsabilidade de fazer o bem enquanto o tempo permitia. Seu jantar era simples, como o resto do dia. Nada de banquetes, apenas o necessário para sustentar o corpo. Antes de dormir, passava alguns minutos observando o céu, lembrando-se da pequenez humana diante do cosmos. Um lembrete constante para não se deixar corromper pelo poder. As meditações foram realmente escritas durante campanhas militares, especialmente entre 170 e 180 do Cristo. Arqueólogos encontraram evidências de acampamentos romanos do período marcomânico que mostram condições duras, tendas simples, fornos improvisados, defesas apressadas. Estudos históricos indicam que Marco Aurélio era visto por contemporâneos como um governante sério, moderado e dedicado, inclusive por autores não estoicos. Registros administrativos do seu governo revelam que ele trabalhava longas horas revisando questões jurídicas e militares pessoalmente. O mundo de Marco Aurélio era uma Roma extremamente avançada. Estradas, aquedutos, medicina militar, escrita organizada, economia vasta. Mas também era um mundo vulnerável. Epidemias devastavam províncias, fronteiras eram constantemente pressionadas, e boa parte da população vivia em condições simples, muitas vezes difíceis. A disciplina estoica não era apenas filosofia, era uma forma de sobreviver emocionalmente num império cheio de tensões. A arte florescia, a literatura era valorizada e debates filosóficos moldavam decisões políticas. Mesmo assim, a vida cotidiana exigia equilíbrio. Comida era racionada em tempos de guerra. Rituais religiosos reforçavam a moral das tropas, e a organização social precisava de líderes que não se deixassem levar pelo ego ou pelo medo. Marco Aurélio era, acima de tudo, um exemplo de como sabedoria e poder podem coexistir, mas não sem esforço constante. Quando pensamos em grandes líderes da história, é fácil imaginar figuras distantes e quase sobre-humanas. Mas Marco Aurélio nos lembra que até mesmo o maior império do mundo dependia de alguém disposto a olhar para dentro antes de governar para fora. Sua rotina, simples, disciplinada e profundamente reflexiva, mostra que o verdadeiro poder não está na autoridade, e sim na capacidade de manter a mente firme diante do caos. O que fez de Marco Aurélio um imperador admirado até hoje não foram seus exércitos ou palácios, mas sua humanidade, sua luta diária para ser melhor do que havia sido no dia anterior. E talvez seja por isso que mesmo 2000 anos depois, seu dia a dia ainda nos inspira, porque nos lembra que, independentemente do tempo ou da cultura, todos nós carregamos as mesmas batalhas internas. E assim como ele, podemos aprender a governá-las com coragem, clareza e sabedoria.